Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo ao estudo de hoje. Hoje nós vamos entender um ponto muito importante da doutrina espírita, que é a teoria das manifestações físicas, estudadas por Allan Kardec no capítulo 4, no livro dos Médiuns, na parte segunda. Kardec ele não começa com respostas prontas, ele começa com uma ideia inicial, uma hipótese, e essa ideia ela vai sendo corrigida aos poucos. No início, Kardec parte de um raciocínio lógico. Se os espíritos podem agir sobre a matéria, então deve existir algum tipo de força, algum tipo de mecanismo que explique essa ação. Só que essa explicação inicial ainda é incompleta. E aí que entram as perguntas feitas ao espírito São Luís, no item 74, que é onde está a chave de tudo. A partir daí, Kardec começa a investigar primeiro o fluido cósmico universal, perguntando se esse fluido é uma emanação da divindade, se é uma criação de Deus, se é o elemento universal. E São Luís responde que ele não é uma emanação, mas é uma criação de Deus, e tudo é criado por Deus, e ele é o elemento primitivo de toda a matéria. Mas Kardec vai além e pergunta se esse fluido universal é também a fonte da vida. E mais, se ele é também a fonte da inteligência. E São Luís explica que o fluido universal, ele é a fonte da vida, mas ele não produz inteligência. A inteligência, ela é um atributo nosso. Seguindo o raciocínio, Kardec pergunta como o espírito pode operar o movimento de um corpo sólido. O espírito combina o fluido universal com o fluido que o médium fornece, ou seja, o fluido vital, o chamado fluido animalizado. Mas ainda falta compreender como essa ação realmente acontece. Então Kardec pergunta se os espíritos levantam a mesa como se tivessem braços. E a resposta mostra que ele ainda não havia compreendido completamente o processo, porque o espírito ele não age sozinho, ele age por meio do perispírito. E aqui está a chave de todos os fenômenos espíritas. O perispírito ele é o nosso envoltório semimaterial, formado a partir do fluido universal do meio onde nós nos encontramos. E é ele que faz a ligação entre o espírito e a matéria. Então o processo começa a ficar mais claro. O espírito pensa, o pensamento atua sobre o perispírito e o perispírito age sobre os fluidos e os fluidos atuam sobre a matéria. Sem o perispírito não há ação possível sobre a matéria grosseira. Depois Kardec pergunta sobre quem são os espíritos que auxiliam esses fenômenos. E a resposta mostra que os espíritos mais ligados à matéria têm maior facilidade nos efeitos físicos. Por quê? Porque possuem ainda um perispírito mais denso, mais grosseiro. Já os espíritos mais elevados possuem um perispírito mais sutil e não se ocupam desse tipo de manifestação. São Luís nos mostra que o agente principal das manifestações é o fluido universal, onde reside o princípio da vida. Mas esse fluido sozinho, ele não faz nada, ele precisa de um impulso. E esse impulso vem do espírito, seja encarnado ou desencarnado. Mas esse mesmo fluido, quando mais condensado, constitui o perispírito. Então, quando o espírito está encarnado, o perispírito permanece ligado ao corpo físico. E quando ocorre o processo da morte biológica, o corpo se desagrega e o espírito segue sua caminhada com seu corpo fluídico. São Luís explica que em algumas pessoas, pela própria organização física e fluídica, existe uma espécie de exteriorização mais intensa desse fluido. E é isso que caracteriza os médiuns de efeitos físicos, ou seja, eles possuem maior capacidade de fornecer o fluido necessário às manifestações. Mas essa emissão, ela não é permanente, ela varia e isso explica porque o fenômeno mediúnico também pode variar. São Luís faz uma comparação, né, ou dá um exemplo muito bom. Quando nós queremos agir sobre alguma coisa, né, no mundo material, é o nosso corpo físico que atua. Agora, quando é o desencarnado, acontece algo semelhante. A vontade continua sendo aquela que dirige tudo, mas o espírito ele não age diretamente sobre a matéria grosseira. Ele primeiro age sobre o seu perispírito, através do impulso, da vontade.
E o perispírito, por sua vez, atua sobre os fluidos. E os fluidos agem sobre a matéria animada, quer dizer, dando vida fictícia à matéria. Então, o fenômeno, ele não acontece por uma força muscular, mas pelo impulso da vontade do espírito transmitido através do perispírito e dos fluidos. Então, São Luís explica que o princípio vital, ele é uma modificação do fluido cósmico universal. E é ele que anima, que dá vida aos seres orgânicos. E nos fenômenos físicos, o espírito utiliza esse princípio retirado do médium para dar uma espécie de vida momentânea, a matéria é inerte, mas não é vida inteligente, é uma vida fictícia, temporária. E isso fica ainda mais claro quando Kardec pergunta se a mesa animada age com inteligência. E a resposta é não. Quem pensa e age é o espírito. Então chegamos a uma síntese importante. O espírito é a causa inteligente. O perispírito é um intermediário. Os fluidos são o instrumento e a matéria é o campo onde o fenômeno acontece. Nem todos os médios conseguem produzir os mesmos fenômenos, por isso depende da organização física, da capacidade fluídica e da facilidade de combinação desses fluidos. Existem também pessoas chamadas refratárias, né, que oferecem resistência e não conseguem ceder fluido suficiente para os fenômenos. Kardec também fala do magnetismo, mas o magnetismo também não explica tudo. Por quê? Porque existem magnetizadores poderosos que não conseguem produzir manifestação física. Então, não é apenas força magnética, é um conjunto de fatores. É o perispírito que transmite o princípio vital ao organismo. E enquanto essa ligação permanece, o corpo vive. Quando o espírito se retira, o corpo morre. E assim Kardec vai construindo, pouco a pouco, a teoria das manifestações físicas, não como algo sobrenatural ou milagroso, mas como um fenômeno natural, regido por leis que o homem ainda está aprendendo a compreender. Até o nosso próximo estudo.